Nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo com o Gerdau. Porque mesmo com seu lucro caindo pela metade no segundo tri de 2024, mesmo com alguns analistas tirando do portfólio de ações sugeridas as ações da Gerdau, explicar o que está acontecendo com a empresa, como é que foram os resultados recentes e te ajudar a tomar melhores decisões de investimentos na sua vida, tendo muita clareza sempre de quais ações comprar e quando vender, entendendo o poder que é investir com uma boa estratégia. E aí, para te contar essa história, eu quero começar com os resultados recentemente divulgados pela Gerdau, começando com um overview dos números. As vendas de aço diminuíram em todos comparativos. No trimestre a trimestre a queda foi pouca, de 0,5%, no ano contra ano a queda foi de 7%, e no semestre, o primeiro semestre de 24 contra o de 23, foi 8% a menos em vendas. Já a receita líquida, a primeira linha lá do DRE, que interfere diretamente em várias outras, inclusive lucro líquido, distribuição de dividendos, ela caiu 9% no comparativo anual, mas no trimestre a trimestre houve uma leve recuperação. Com isso, o lucro bruto caiu 33% no ano e, consequentemente, o lucro líquido despencou, uma queda de 55% no ano, saindo da casa do bilhão para a casa dos milhões ou centenas de milhões e anotando aí uma margem de 5,7%. É mais uma queda, No primeiro trimestre a empresa já vinha vendo seu lucro caindo, tinha caído 48% no resultado do primeiro tri. E segundo a companhia, além da queda das vendas, um fator aí que impacta diretamente, de forma negativa, todos os outros números, é o aumento dos custos de venda. De um trimestre para o outro, esse custo aqui cresceu pelo menos 4%, sendo quase 1 bilhão a mais, e levando a margem bruta de quase 18% no mesmo período do ano passado para 13% nesse momento. Com isso, a dívida líquida cresceu mais de 16% de um ano contra o outro, embora ela ainda continue sendo uma fração, 0,53 vezes o EBITDA da empresa, que é um patamar bem tranquilo e bem seguro. E esse aumento de endividamento com o passar do tempo tem a ver com os investimentos que a Gerdau vem fazendo. De um ano para o outro, foi 15% a mais em CAPEX de manutenção. CAPEX é uma sigla para Capital Expenditure. É saída de caixa em investimentos para a empresa formar ativos ou fazer a manutenção desses ativos. Então, CAPEX de manutenção é para a empresa basicamente seguir competitiva no mercado. Agora, na comparação trimestral, o CAPEX aumentou cerca de 65%. E com isso, o fluxo de caixa livre da empresa ficou bem menor também, apenas em 89 milhões. Mas numa situação melhor do que no trimestre anterior, em que o fluxo de caixa foi negativo em 610 milhões. Mas será que é só de notícia ruim que vive Gerdau? Será que com o lucro caindo ainda vai pagar dividendos? Eu sei que são muitas perguntas, em especial para quem já tem Gerdau em carteira. Eu vou te responder tudo isso nesse vídeo. Eu te garanto que essas preocupações não seriam tão grandes para o investidor que segue o que eu chamo de sistema de alocação estratégica. É uma metodologia matemática livre de vieses para te indicar exatamente qual o momento certo de comprar e de vender determinada classe de ativo. Esse tipo de clareza só tem quem investe com base em estratégia. E não, o segredo não é em tentar acertar o timing do mercado, não é tentar prever, não, agora a bolsa vai subir muito, então vou comprar mais bolsa, incluindo Gerdau, incluindo outras empresas. Não, o sistema de alocação estratégica é baseado na estratégia de alocação de ativos e, de acordo com vários estudos, representa algo entre 90% a 92% da performance de uma carteira. O fator mais importante por trás dos resultados no longo prazo e é algo que a maioria dos investidores ignora ou sequer conhece. Tanto é que já é comprovado, como nesse estudo aqui do JP Morgan, que o investidor médio tem uma performance pior do que qualquer classe de ativos. Por quê? Porque esse cara, na média, ele está sempre comprando na alta e vendendo na baixa e não fazendo o contrário. Ele faz isso porque ele não tem tempo para acompanhar o mercado e por não ter tempo ele acaba atalhando e comprando bolsa quando as notícias são boas, vendendo bolsa quando as notícias são ruins e repetindo esse ciclo. E aí, se você se sente sem tempo para acompanhar o mercado, eu queria te convidar para uma ação totalmente gratuita de consultoria de investimento. Se você pensar, Ramiro, eu não tenho tempo para isso, vamos lá para o que importa nesse vídeo. Então deixa eu te pedir para apertar aqui no link na descrição, o primeiro link, para agendar 1 hora na tua agenda para essa semana, tá? Só 1 hora. E nessa hora participar de uma reunião com um consultor de investimentos aqui do Clube do Valor, que pode mudar a forma com que você investe e isso no longo prazo pode mudar a tua vida. Exatamente como aconteceu com o Roberto, que disse isso, consultoria mudou minha vida, por deixar de cometer erros básicos que custavam muito caro para ele. Beleza? Então aperta aqui no primeiro link, preenche os dados. Sugiro fazer isso hoje porque as vagas são concorridas. Eu estou citando essa sessão de consultoria em todos os vídeos, a procura está cada vez maior. A gente não consegue treinar consultores num ritmo tão grande quanto atender a demanda, beleza? Bom, voltando aqui para Gerdau, eu quero mostrar o lado meio cheio do copo. Eu quero responder 4 perguntas, tá? Quais são os fatores de mercado que têm afetado a Gerdau? Será que vem coisa boa por aí? Com o lucro caindo, ela ainda vai pagar dividendos, mas vale a pena comprar hoje? Bom, vamos começar com a primeira pergunta, tá? O que tem afetado o Gerdau? Do meu ponto de vista, está enganado quem pensa que os resultados, os números atuais, são efeitos de um erro da gestão, da diretoria. Para mim, o principal motivo está do outro lado do mundo, lá na China. O mercado do aço está passando há algum tempo por um excesso de oferta de matéria-prima, com atenção especial para o aço chinês, que por conta da crise local vem sendo exportado por um preço muito baixo. Só que até o começo desse ano, o imposto dessa importação era o
menor do mundo, coisa que mudou em abril, né, num movimento que deve favorecer o mercado da Gerdau. Só que o detalhe é o seguinte, o próprio Instituto Aço Brasil já deixou bem claro que os efeitos positivos devem ser percebidos somente nos próximos 6 meses. E aí vamos para o segundo tópico, as notícias boas. No próprio relatório de resultados do segundo trimestre, a Gerdau divulgou a distribuição de mais de 250 milhões em dividendos a serem pagos no final de agosto, o equivalente a 12 centavos por ação, valor maior do que pago no começo do ano e um pouquinho a menos do que os dividendos pagos em maio. Além disso, a Gerdau anunciou a recompra de até 33 milhões de ações preferenciais, que representa 5% das ações em circulação. E a recompra, ela favorece o investidor, que é basicamente como se a Gerdau tivesse diminuindo o tamanho da pizza acionária, contigo, investidor, mantendo a sua mesma quantidade de ações. Então você passa a ter um percentual maior da empresa. Isso agrega valor para os acionistas e é um sinal de que a empresa está confiante com as suas perspectivas e está achando que as ações estão muito descontadas no mercado. E aí vamos para o terceiro ponto, dividendos. Nesse contexto, a Gerdau vai pagar mais dividendos ou o dinheiro vai para a recompra de ações? Como é que fica isso? Além, é claro, dessa distribuição. Será que Gerdau é um case de ação para dividendos? Bom, a nossa estratégia aqui com foco em dividendos, ela é quantitativa, olha só para números. Ela leva em consideração, dentre outros critérios, o yield médio dos últimos 3 anos de uma ação. E nesta estratégia, a Gerdau está bem posicionada com um yield médio de 16%, o que acaba sendo indiretamente um sinal de desconto. Então, na carteira dos clientes com foco em dividendos, a Gerdau também está lá. Isso me leva ao quarto ponto, né? Será que é hora de comprar para quem não comprou? Bom, para ser muito franco, tá? Eu trouxe aqui todo o contexto da China, o que a empresa está fazendo, o que está por trás dos números, mas eu não coloco nada disso em análise na hora de decidir comprar ou não uma ação. Que no clube todas as estratégias que a gente segue são puramente matemáticas, são puramente quantitativas. E aqui usando a nossa planilha inteligente para seleção de ações, tá? Que é uma planilha para te ajudar aí na comparação de diferentes ações, na realização de rankings, aliás, que você pode baixar gratuitamente também, tá aqui no segundo link na descrição. Você pode ver que a Gerdau, ela tem números interessantes. O PVPA dela é muito baixo, o preço por lucro dela é baixo no último ano, o dividend yield é bem alto, ela tem bons indicadores de rentabilidade e de margens. E o ponto é que nessa estratégia de ações baratas, a gente olha para um negócio chamado de earning yield. E o earning yield atual de Gerdau nesse mês de agosto, de 14,25%, coloca ela na 22ª colocação, nosso ranking das ações mais baratas da bolsa. No universo de mais de 140 ações, ela está bem mais barata do que a média, está quase na posição 20, posição em que ela costuma ser mantida em carteira. Mas se alguém está seguindo a estratégia à risca e montando a carteira do zero, o correto seria comprar as 20 primeiras. Pode não fazer tanto sentido assim, vender uma empresa no rebalanceamento que está na 22ª posição, praticamente empatada com a 20ª. Para quem já tinha, pode fazer muito sentido manter e ficar bem atento aos próximos resultados, para ver aí os eventuais efeitos do novo imposto sobre importação, entender se isso já vai estar refletido nos números de Gerdau, pode levar ela para cima no ranking nos próximos 3, 4 meses. Mas o grande ponto, o grande resumo disso tudo é, quem tem uma estratégia com regras claras para saber quais ações comprar e quando vender, vai ter sempre muita clareza do que fazer. Eu faço vídeo todos os dias aqui levantando essa bandeira, sei que muitas pessoas já passaram a investir com estratégia por conta disso. Não precisa ser as minhas, não precisa ser as nossas aqui do clube, mas é importante você ter clareza no que você está fazendo. E se você quiser ter mais clareza em relação à forma com que você está investindo, aperta aqui para agendar uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos, e aqui eu vou deixar um vídeo bem complementar a esse para você assistir agora. Grande abraço e até mais!